Irmão, nós estamos caminhando para o final, né? Sobre o estudo da escatologia, o estudo sobre as últimas coisas. E eu vou caminhar aqui lá para o slide propício, que nós estamos tratando, fazendo um resumão aqui, né? Sobre o último dia de um modo específico, e nós sintetizamos aí alguns programas desse grande evento. Nós vimos já que o último dia, então, é um programa que muito provavelmente não vai ser realizado em apenas um dia de 24 horas. Mas é um programa que, segundo a agenda que o próprio Deus programou para o povo de Israel, muito provavelmente vai demorar um mês. Porque nós aguardamos que esse último dia, ele cumpra as festas que o Deus agendou no Antigo Testamento e que ainda não foram totalmente completadas como as primeiras festas. Eu sempre enfatizo isso, irmãos, porque é uma perspectiva diferente da maioria daquilo que você já tem ouvido sobre o último dia e que está fundamentado naquilo que Deus já fez, né? Então nós já vimos que Deus estabeleceu desde a criação, quando Ele criou o sol, a lua, as estrelas, aquilo que nós chamamos de agendamento, ou que lá em Gênesis é traduzido por estação, mas a palavra ali não é referindo-se a estações do ano, mas sim a agendamentos, a compromissos, a uma agenda que Deus estabeleceu. Vamos fazer essa recapitulação rapidinho? Abra a sua Bíblia lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1. Verso 14. Vamos ler juntos aí? Diz assim a palavra do nosso Deus. Gênesis 1:14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Essa palavra aqui, estações, que naturalmente, né, no português você lê estações, você refere-se à questão das estações do ano. Mas a palavra aqui não se trata de estações, não foi a melhor tradução. Por que eu não digo que é a melhor tradução? Marque aqui Gênesis e vá lá comigo para Daniel. Profeta Daniel, capítulo 2. Capítulo 2, verso 20 e 21. Daniel, capítulo 2, verso 20, vai dizer assim, acompanha a leitura. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Agora presta atenção no verso 21 aí, você está acompanhando. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria ao sábio e inteligência. Aqui, a palavra hebraica refere-se às estações do ano. Lá em Gênesis, capítulo 1, a palavra refere-se a compromissos, a agendamento. Uma é moeda, a outra é zoim, não sei das quantas lá. Tá? Não vou lembrar de cabeça. Mas são duas palavras distintas. Uma refere-se a primavera, verão, outono, inverno, que é a palavra que aparece aqui em Daniel 2:21, que foi traduzida corretamente por estações. Lá em Gênesis 1, a melhor tradução seria compromissos ou agendamentos. Porque isso vai aparecer de novo, essa mesma palavra, aqui na Torá, e vai ser traduzida como agendamento. Então você vai lá, vamos lá, Levítico. Deixa eu achar aqui, 23, vamos confirmar se é isso. Levítico 23. Abriu aí? Isso aqui é importante. Então, Levítico 23, você vai lá. Disse o Senhor a Moisés, verso 2: fala aos filhos de Israel e dize-lhes:
as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas estações, se a gente fosse usar a mesma tradução de Gênesis 1,14. A mesma palavra que aparece lá e foi traduzida por estação, aqui foi traduzida por convocações. Por que se fez isso? Porque o tradutor, obviamente, não tinha um conhecimento amplo, pleno, exaustivo, total da Bíblia como um todo. Ele vai olhar para o contexto da passagem. Para o contexto da passagem, é mais natural você traduzir a mesma palavra moedinha para as estações, porque ele está falando do sol, da lua, das estrelas. E aí nós sabemos que o sol, a lua, as estrelas é que determinam não só o dia e a noite, mas também a questão das estações do tempo. Então, ele foi, de certa forma, inclinado a escolher a palavra estação, ou estações, referindo às estações do ano, por conta do contexto que ele estava traduzindo. Quando ele chega aqui, ele está falando de festas, aí não cabe falar de estação. Apesar de que é possível, porque as festas que Deus estabeleceu, elas obedecem épocas específicas nas estações do ano. São as festas da primavera e as festas do... O que é isso, gente? Estou visitando essa igreja aqui? 5 anos falando a mesma coisa? É festas de primavera e festas de... Meu Deus, você tem 33% para acertar, velho. Outono. Tá? Porque só podia ser verão, outono, inverno. No inverno não tem festa, nem no verão, porque são extremos. Então Deus estabelece festas na primavera e festas no outono. Tá? Então poderia até usar, se o tradutor fosse usar a mesma lógica, ele poderia pôr estações e você compreenderia que trata-se então a festa de primavera e festa de outono. Mas a palavra, de fato, é essa que está aqui, traduzida em Levítico 23. Convocações. E não são apenas convocações qualquer. São santas convocações. Esse adjetivo aqui dá um peso maior para essas convocações. Não é uma convocação qualquer. Pessoal, vamos lá em casa, vamos tomar um café lá, cara. Não, temos uma assembleia. Você que é membro da igreja, você não pode faltar. É um compromisso que você assumiu diante de Deus quando se tornou membro da igreja. Não é assim? Então a assembleia é uma convocação solene. Ou o culto que nós temos para celebrar o Senhor. Não é assim, gente, quem quiser vem. Não. É uma convocação solene. É um culto solene. É a ideia de que todo o povo de Deus, a comunidade dos santos, tem a obrigação, a responsabilidade testemunhal de estar juntos, celebrando, adorando, se derramando e reconhecendo ao Senhor. Tudo bem? Então, é disso aí que nós estamos falando, essas convocações. Dentro dessas convocações, então, Deus estabeleceu, se você olhar aqui em Levítico 23, virando aí talvez a página, você tem as festas. São 7, né? E aí nós vamos ter aí a Páscoa. Vamos pegar pelos títulos aqui, porque apesar que o título também, o comitê dos títulos da SBB aqui, o cara dormiu de touca também. Então ele vai lá, a Páscoa. Aí no verso 6, que aí ele não deu o título, por isso que eu falo que ele dormiu aqui. O caboclo não prestou atenção no serviço dele, o cara que deu os títulos aqui. Então no verso 6 está escrito aí: e aos 15 dias do mês é a festa pães asmos. Então se ele quisesse ser fiel, ele tinha que pôr aqui o título, a Páscoa. Em cima do verso 6 ele tinha que ter posto qual o título aí? Pães asmos. Aí depois as primícias, né, no verso 9, depois no verso 15 você tem Pentecostes. E aí ele dormiu de novo, né? Aí você vai ter aqui, vamos ver, nas primícias, no verso 24, tinha que ter outro título aí,
fala aos filhos de Israel dizendo: no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de... Então qual que é a quinta festa? Festa de trombetas. Aí depois você tem dia da expiação, no verso 26, e festa dos tabernáculos, no verso 33. Então Deus estabeleceu essas convocações santas, de acordo com aquilo que o sol e a lua vão apontar para a gente. E essas festas não apontam simplesmente para esses agendamentos solenes santos do Senhor, mas para eventos, inclusive, soteriológicos, ou seja, de salvação, e eventos escatológicos, ou seja, do fim. Eu estou falando tudo isso para a gente chegar nesse slide e relembrar. Então Jesus morreu na Páscoa, foi sepultado em pães asmos, ressuscitou nas primícias, derramou o Espírito Santo em Pentecostes. Você acha que isso aqui foi uma grande coincidência? Não foi, porque já era um ajuntamento solene, era uma convocação solene. Deus que estabeleceu essas datas. E Ele sabia exatamente quando aconteceria, porque essas datas elas mudam de acordo com o nosso calendário. O calendário judaico ele segue um padrão observando o sol e a lua. Ele é lunisolar. O ano judaico começa no equinócio, horas iguais de dia, horas iguais da noite, na primeira lua nova. Então vamos lá, hoje, vamos imaginar que hoje foi o dia que deu 12 horas de sol e 12 horas de noite. Opa, é o equinócio. Já identificamos que é o equinócio. Beleza. Mas é lua nova? Não, não é lua nova. A lua nova vai vir daqui 2 semanas. Não tem problema. Então, daqui 2 semanas é que vai ser o primeiro dia do ano. Para o calendário judaico. Como a Páscoa é determinada pelo calendário judaico, então o nosso calendário sofre variações de algumas datas. Por que a Páscoa não cai sempre no mesmo domingo lá, pastor? Porque observa o calendário judaico e depois aplica-se ao nosso. Tá? Mesmo porque o domingo de Páscoa, na verdade, não necessariamente é o de Páscoa. Porque a Páscoa pode cair em qualquer dia da semana. O domingo, que a gente chama, por conta da influência católica, de domingo de Páscoa, na verdade é sempre o domingo das primícias. Porque primícia tem que ser necessariamente aos domingos. Tá? A Páscoa pode cair em qualquer dia. No ano que Cristo morreu, a Páscoa, inclusive, caiu numa quarta-feira. Tá? Jesus morreu numa quarta-feira. Se você estudar seriamente os textos dos 4 evangelhos, você vai chegar a essa conclusão, que ele não morreu numa sexta, mas morreu numa quarta. Mas por que fala que é sexta? Porque lá no texto vai dizer que estava para começar o sábado grande. Mas não era o sábado semanal. Era o sábado de feriado solene, que podia cair em qualquer dia. Então é só você estudar. Se você tem dúvida, tem um curso lá na nossa página sobre as festas judaicas. É só você ir lá e estudar. Você vai ver, tem uma aula inclusive específica que a gente biblicamente prova para você que Jesus morreu numa quarta-feira e, portanto, ele cumpriu rigorosamente a promessa de ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra, como a palavra de Deus diz que ele tinha que fazer, porque senão ele não era o Messias. Então essa historinha que pegou um pedacinho da sexta, pegou um pedacinho do domingo, para contar os 3 dias, né? Isso aí é teologia católica que esqueceu de dar uma lida geral lá, tá bom? Então nós estamos falando, irmãos, que Deus estabeleceu tudo isso de uma maneira bastante rigorosa. Então, como vimos, Páscoa, Jesus morre, asmos, ele é sepultado, primícia ressuscita, Pentecostes ele envia o Espírito Santo. Aí você tem o verão, não tem festa, é o que nós estamos vivendo. E aí outono começa, como nós vimos aqui, no primeiro dia do mês, a festa das trombetas. Paulo vai dizer para nós que Jesus vai voltar quando tocar a última trombeta. É uma referência explícita à festa da trombeta. Porque no dia da festa das trombetas, você tem 100 toques de trombetas durante o dia todo. Ao pôr do sol, lembrando que o dia começa ao pôr do sol, na visão judaica. Então, ao pôr do sol, apareceu a luazinha nova,
que é o primeiro dia do mês, do 7º mês, toca-se a primeira trombeta. E perto do término desse dia, né, antes do pôr do sol, você tem o toque da última trombeta. Então, há uma referência a essa festa. Depois ele vai dizer que Jesus voltará, reunirá todas as nações e haverá um julgamento. A ideia de um julgamento é a expressão que se apresenta na festa da expiação, que é quando Deus vai julgar todos os homens. Essa é a festa da expiação. Inclusive, o povo judeu faz jejum nesse período, justamente para mostrar consagração e clamar pela misericórdia de Deus. O povo judeu acredita que esses 10 dias de jejum, antes do dia da expiação, é determinante para Deus decretar se você vai viver mais um ano ou você vai morrer naquele ano. Essa é a visão tradicional do judeu. Então, expiação refere-se a juízo, a julgamento de Deus. Determinação, se você vive ou se você morre. E depois a festa dos tabernáculos, que é no final desse primeiro mês, refere-se ao fato de Deus vir habitar com o seu povo, do povo ir habitar com Deus definitivamente. Que é justamente as 3 situações que nós temos nesse chamado programa, né, nesse evento maior aí, chamado dia final, ou último dia. Jesus vai voltar, vai ter julgamento e vai estabelecer o novo céu e nova terra, ou estado final de vida eterna com Deus ou de condenação eterna. Então, esses 3 eventos, né, estão embutidos na visão bíblica daquilo que é chamado de último dia. Tudo bem? Só que o último dia, como eu disse, não é um dia de 24 horas, mas porque ele vai ter que cumprir todo esse script, toda essa programação. E isso, muito provavelmente, como a Páscoa, Pães Asmos, Primícia e Pentecostes aconteceu, também vai ser nesse tempo, porque a Bíblia diz que foi já agendado, um compromisso santo e agendado pelo próprio Deus. Essa é uma linha de interpretação, tá? Aquela linha que diz assim, mas não vai ser num abrir e fechar de olhos? Isso aqui é uma expressão emblemática, idiomática, porque a festa do abrir e fechar de olhos, na tradição judaica, apontava para a festa das trombetas. Tá? Que era a única festa que é no primeiro dia do mês, quando é lua nova, que é só aquele risquinho lá, que parece um olhinho piscando. Por isso que na tradição judaica eles chamam aquela festa da festa do piscar de olhos, ou do abrir e fechar de olhos. É lógico que isso também aponta para a ideia de que a vinda de Jesus vai ser inesperada, mas Paulo não dá ponto sem nó, né? Ele, na verdade, como judeu, ele usa muito de expressões que só fazem sentido dentro da cultura judaica para indicar a respeito da volta de Cristo e do dia final, mesmo porque foi proibido ele falar isso de um modo aberto. Você lembra muito bem disso. O que foi dado de permissão para João, para Paulo não foi dado. Outra questão importante disso é só ver o caso de Cristo, né? O próprio Cristo faz isso. Ele usa como simbologia ou como analogia a sua volta, como o noivo vindo buscar a noiva. Para nós isso só faz sentido porque quando você entende a tradição judaica. Porque na nossa tradição, quem que fica esperando? O noivo ou a noiva? Na nossa cultura. Quem que fica aqui igual um pinguim de geladeira esperando? O noivo. Bicho suando que nem, né? Fica aqui, toiobão aqui. Todos os holofotes são para quem? Para a noiva. Quem está olhando para o noivo é porque está rindo da cara dele. Não é assim? Na nossa cultura é isso. Na cultura judaica é o contrário. Quem que espera? A noiva. E os holofotes estão em quem? No noivo. Tocou a trombeta, o noivo está vindo. Vem um amigo dele, o noivo está chegando. Que grita. Todo o foco é no noivo. Então ele usa essa expressão para dizer que ele vai vir como noivo, buscar a sua noiva. Porque na tradição e cultura judaica o foco está no noivo. Enquanto na nossa cultura, que de cristã, essa nossa cultura de casamento de cristã não tem nada,
né? Tem muito mais paganismo do que cristianismo, mas é cultural, então a gente segue dança conforme a música, porque se eu pôr uma noiva aqui e deixar o noivo entrando, o que vocês vão fazer comigo? Vocês falam, esse pastor ficou xarope, vamos cortar a cabeça dele. Mas o padrão seria esse, a noiva fica aqui, com as virgens, com as lâmpadas aqui esperando, né? E aí vem o noivo. Seria a prática, mas infelizmente não é, tá? A gente perde, então, essa conexão com a cultura e com o ensinamento bíblico. Tudo bem? Então, é um grande programa com várias etapas a serem cumpridas. E aí nós chegamos nesse slide aí, que aqui é uma síntese, tá? Não está tudo aqui, mas é os primeiros. Então você tem eventos preparatórios para o grande dia, que são os sinais que indicam que o dia está próximo. Nós começamos a estudar sobre isso. Depois você tem a última trombeta, aí a volta visível de Jesus Cristo, ok? A ressurreição dos mortos, justos e injustos. A transformação dos corpos daqueles que estiverem vivos. A separação dos eleitos para os não eleitos, das ovelhas e dos cabritos. O juízo, o julgamento final. E aí então, aqueles que foram justificados em Cristo serão elevados para o novo céu e nova terra, arrebatamento. E aí você tem o estabelecimento do estado final. Vida eterna para os que foram salvos, condenação eterna para os que foram condenados. Tá? Isso bem resumido, sintetizado. E aí nós começamos a tratar da volta de Jesus, desse evento específico, tratando da volta de Jesus. Nós sabemos que ela é certa, porém não sabemos nem o dia, nem a hora. Mesmo sabendo que a palavra de Deus assegura que isso vai acontecer. Atos, né? Nós vimos Atos 1, os anjos falam para os discípulos, da mesma forma que vocês viram Jesus ser assunto ao céu, vocês o verão descer. Tudo bem? Essa é a ideia de que é um evento que vai acontecer. Paulo, inclusive, quando vai tratar isso, ele vai dizer, não preciso nem te falar nada, porque você já sabe que isso vai acontecer. É algo tão certo que já era apresentado dessa forma. Então, algumas informações, né, nós podemos obter ao cruzarmos textos da palavra de Deus que referem-se ao assunto. Então, lá nós estudamos há algumas semanas, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17, que na verdade é um texto que foca o consolo para aqueles que já tinham perdido pessoas queridas, né? E não sobre a volta de Cristo, por isso que ele não vai tratar da volta de Cristo dando detalhes específicos. O foco de Paulo é consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ou seja, você que já perdeu um ente querido, um cristão querido, então ele vai trazer aqui uma palavra para dizer, um dia nós vamos nos reencontrar. Abra lá a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Capítulo 4. O negócio está ficando feio aqui. Eu aumentei achei uma Bíblia aí, irmão. Alguém perdeu uma Bíblia aí e largou aí já faz um tempo? Estava lá na ajuda diaconal e eu me apoderei dela. Nem sei, depois eu acho que o presbítero Márcio sabe de quem que é. Não sei. Estava lá já estava até com teia de aranha. É letra gigante. Eu falei, então essa aqui que vai me ajudar. Não tá. Mesmo com a letra gigante. Tem alguma coisa além de gigante, irmãos? Letra Netflix, né? Vamos pensar, né? Ou então, porque não fica velho não, que não é fácil, hein? Mas vamos lá, com o óculos aqui, que já foi aumentando também, o grau já não para de aumentar. Nós chegamos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Tudo bem? Veja o último verso, o verso 18 dessa perícope. O que vai dizer? Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então o objetivo aqui era trazer consolo. Mas aí, dentro desse consolo, ele vai dar uma pincelada aqui sobre a volta de Cristo. Então vamos lá, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Dormem aqui, sinônimo dos que morreram. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Opa, que esperança que nós temos? Ele diz, se cremos que Cristo morreu e ressuscitou,
Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia quem? Os que dormem, os que já morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoado o quê? A trombeta de Deus descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com quem? Com eles. Ou seja, com Cristo e com todos aqueles que já haviam morrido e que foram ressuscitados. Entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja, Paulo pula um monte de coisa aqui. Ele não trata nem do juízo, porque o foco dele é consolar aqueles que estavam tristes porque tinham tido crentes que já haviam morrido. Ele fala que vai tocar a trombeta, Jesus vai voltar, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados e seremos arrebatados. Ah, não vai ter juízo então? Se eu pegar aqui esse texto? Ele fala em algum lugar de juízo aqui? Não. Então, tá vendo? A Bíblia diz que não vai ter juízo. Olha aqui, lê esse texto. Meu amigo, o texto não está falando sobre o programa do último dia. Ele está trazendo um consolo para aqueles que estavam tristes porque perderam entes queridos. Em especial crentes. Tudo bem? Então esse é o foco da passagem. Se Paulo fosse tratar do programa do último dia, aí ele teria que colocar o ajuntamento das nações, a separação das ovelhas dos cabritos. Ele teria que colocar o juízo. Ou seja, tem muito mais coisa nesse programa. Como o objetivo dele não é esse, então ele só falou aquilo que era conveniente para o objetivo dele, consolar uns aos outros. Só que você tem que olhar para a Bíblia como um todo para chegar no entendimento completo sobre o assunto, o dia final. Tudo bem até aqui? Então não se apegue a um versículo só, a uma perícope só, a um texto só e fala, tá vendo? Ó? Olha aqui, ó. Aqui está falando. Tudo bem, está falando, mas você tem que associar ao outro texto que também fala sobre o assunto e aí conectar as duas coisas para chegar no todo. Tá bom? Então vamos caminhar. Então aqui, o objetivo de Paulo era consolar, não trazer detalhes. Mas, voltando aqui para esse slide, nós quando comparamos vários outros versos ou vários outros textos, você chega aí a uma linha mais ou menos assim, com um ou outro detalhe para cima ou para baixo, ou inclusão de uma ou outra situação aqui. Tudo bem? Vamos caminhar aqui mais. Isso que nós já falamos. Então, nesses dados, fica claro que por ocasião da volta de Jesus, haverá a ressurreição dos que já morreram, que ele chama dos que dormem, a transformação dos que estiverem vivos, o arrebatamento da igreja e a inauguração do estado final, que é quando ele diz, estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a ideia da festa dos tabernáculos, habitando com Deus. Já em João, abra sua Bíblia lá. Evangelho de João, capítulo 14. Versos de 1 a 3. Nós temos aqui o conforto de Jesus aos seus discípulos. Ele vai dizer assim, acompanha a leitura que farei. Não se preocupe, ou seja, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí disse-lhe Tomé. Todo mundo fala de Tomé, mas você ia fazer a mesma pergunta que Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Aí respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. É lógico que esse texto ele não é conclusivo, mas ele traz algumas questões. Primeiro que eu tenho que confiar no Senhor, que Ele voltará, é isso que o texto está dizendo. E que Ele voltará para nos levar para estar com Ele. É outro detalhe
que lá naquela listinha que nós pusemos, está ali embutido. Agora a questão é a seguinte, pastor, ele disse que está lá preparando morada. CDHU celestial. É por isso que está demorando, a gente sabe, obra é um problema, a gente começa, tem uma previsão, mas olha, né? Quem já fez obra aqui sabe como que é, você tem uma previsão, mas nunca termina no prazo. Por isso que Jesus está demorando. O MRV lá deu problema, né? Não entregou as chaves ainda, é complicado. Teve problema com a empreiteira, você sabe. Querido, não tem nada a ver com isso. Mais uma vez, Jesus está usando uma expressão idiomática. Ele é o noivo. Como que funcionava o casamento na tradição judaica? O pai do noivo vem, conversa com o pai da noiva. Fala, ó, o Juninho está querendo casar com a Joaninha. Ele gostou dela. E aí, você acha que dá certo? Ah, dá, mas a Joaninha, o dote dela não é filha única, né? O dote da Joaninha não é para qualquer, não é para qualquer um, não. Né? O Juninho lá tem, vai na água, não, tem, quanto nós vamos fazer esse dote aí? Ah, aí dá lá o preço do dote. Aí então chama o Juninho, a mãe, o pai do Juninho, vão até a casa da Joaninha, está lá o pai e a mãe da Joaninha, senta todo mundo, faz um contrato, né? E esse contrato já serve como casamento. Só que o Juninho vai pegar a Joaninha e vai passear? Não. Assina lá o contrato, paga-se o dote, às vezes parcial, dependendo do que tiver no contrato, mas paga-se o dote. E aí o Juninho vai embora, chupando o dedo. Aí o pai do Juninho fala pro Juninho assim, Juninho, agora você tem que construir a sua casa, velho. Você vai tirar a moça da casa do pai dela e vai pôr na onde? No puxadinho aqui de casa? Na cultura judaica não tem puxadinho. Morar no fundo da casa do pai e da mãe não existe, isso é a vergonha. Você tem que fazer a sua própria casa. Aí o Juninho fica doido para acabar logo com a sua casa. Vai fazer a morada. Aí o Juninho vai lá e faz igual o primeiro porquinho. Faz a casa de palha. Aí o pai dele, que é meio lobo mau, chega para ele falando, não, negão, você tá de brincadeira. É a minha honra. Você vai tirar a moça lá da casa do pai dela para trazer para esse negócio aqui. Derruba a casa do Juninho. Tudo bem? Aí o Juninho fala assim, então eu vou fazer uma de tábua que é mais ou menos. O pai chega lá e... Enquanto o Juninho não faz a casa bonitinha, nos trinque, porque é a honra do pai que está em jogo, enquanto ele não faz essa casa, o pai não libera. Aí fez a casa bonitinha, legal, bonitinha, esquadrejadinha, tal, alvenaria, taraná, fogueirinha, tal. Maravilha. Aí o pai fala, agora você pode ir lá buscar a Joaninha. O que Jesus está falando é justamente isso. Eu sou o noivo. Eu vou preparar a morada. Não é literal. É simplesmente um símbolo. Ok? E aí quando ele diz que ele não sabe o dia nem a hora, porque isso pertence ao Pai, não é que ele perdeu a onisciência. Porque se Jesus tivesse perdido a onisciência, ele deixou de ser Deus. Se ele deixou de ser Deus, meu amigo, você vai para o inferno, porque ele não podia mais pagar o preço por você. Tá? Jesus tem que ser 100% Deus e 100% homem para ser o nosso Redentor. Se ele perdeu qualquer coisa da divindade, furou. Como diria um amigo meu lá, moiou o pé do frango. Não tem mais jeito. Jesus não perdeu a onisciência. O que ele está dizendo é que dentro da cultura, quem determina a volta do noivo é o pai. Que vai aceitar uma casa de palha? Vai aceitar uma casa de madeira? Não, vai aceitar uma casa de madeira. Depois que ele fez a morada, aí o noivo volta. Todo cheio de ostentação, porque a casa que ele fez está boa, tal, e busca a sua noiva. É isso que Jesus está falando. Eu voltarei. Vou preparar-vos lugar. E assim que tiver terminado, voltarei. Isso não é literal,
mas aponta para uma realidade da tradição e da cultura judaica. Ele é um noivo que vem buscar a noiva. E quando ele buscar a noiva, vai levar até essa morada, que na perspectiva geral da Bíblia é o novo céu e a nova terra. Tudo bem até aqui? Então cuidado de interpretar questões da cultura judaica de modo literal, porque senão você vai ter dificuldade. E aí por isso que fala lá, não, para uns vai ser uma casa mais simples, para outro vai ser 3 quartos com suíte, o outro, meu amigo, o foco não é material. Cuidado com isso, essas interpretações materialistas e muitas vezes focado na perspectiva de ostentação, não cabe para uma realidade de um céu perfeito, sem pecado. Tá? Então cuidado com isso. Então Jesus só está dizendo que ele vai voltar, da mesma forma que o noivo vem buscar a sua noiva. Então, fica aqui que a volta de Jesus tem um objetivo maior, inaugurar esse chamado estado final, do verso 3, né? Quando ele diz assim, para que vocês estejam, recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, agora vai lá para Lucas 21. Em Lucas 21, nós temos aqui o registro que o período que antecede a volta de Jesus será marcado por tribulação. E que o verso, segundo aí o 21 de 25 em diante, né, vai tratar desses sinais preparatórios. Vamos ler aí. Haverá sinais aonde? No sol, na lua, nas estrelas. Observe que lá em Gênesis 1,14, quando Deus criou o sol, a lua, as estrelas, já fez para que servisse do quê? Separação de dia e noite, sinais e agendamentos, que lá está traduzido por estações. Lembram disso? Então, o sol, a lua, as estrelas vão fazer aquilo que foi programado para ser feito. Não sei se vocês acompanharam aí recentemente na coisa, alinhamento das estrelas. Teve agora, depois de 2 semanas. Acho que sexta-feira passada teve, o que foi? Um eclipse? O que foi? Lua de sangue. Alguém viu alguma coisa sobre isso? Tal. Esse é um detalhe que passa desapercebido para 99% dos cristãos. Por quê, irmãos? Porque nos foi ensinado que esse negócio de cosmo é coisa de astrologia, né? Eles falam, zodíaco, essas coisas. Então nós jogamos fora. Só que a Bíblia inteira diz que Deus vai usar isso para nos dar sinais. Para nos dar sinais. E a gente não está olhando para os sinais. É como eu do outro lado da praça chego para você e falo assim, ó, você fica aqui esperando, eu vou ver se está aberto lá a loja que nós vamos. Se eu tiver lá aberto, eu vou chegar na esquina e vou te fazer um sinal. Tá bom? Fica atento aí, Zé Ruela, tá bom? Presta atenção, acorda, hein? O que nós combinamos? Você vai lá, tiver aberto, você vai fazer um sinal. Então tá, combinado. Aí eu vou, atravesso a Praça da República, vou lá, chego lá, tá aberto. Aí eu venho lá na esquina, toca até a trombeta. E você tá lá. O que era para você estar fazendo? Prestando atenção no sinal que eu ia dar. E você está lá. É uma formiguinha. Tá. Deus falou para você desde o início que Ele vai dar sinais onde? No céu, meu Deus do céu. É no céu que vai ter sinais. Sinais do nascimento de Jesus. Onde foi dado o sinal? O que apareceu no céu? Aí a chamada estrela de Belém. O judeu não olhou. Ficou lá. Os magos no Oriente ficaram atentos. Vieram adorar o rei. Tudo, irmãos.
Vários sinais. Nós vamos ver, nós estamos chegando hoje eu prego ainda Apocalipse 11, final do Apocalipse 11, semana que vem Apocalipse 12, que fala de um sinal que nunca tinha sido visto ainda. E pasme, esse sinal seria visto na onde? Na onde que Deus falou que ia mostrar sinal para nós? No céu. Então, são sinais que nós precisamos ver. Porque ele diz que haverá sinais, e é no plural, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Então Lucas vai dizer que quando estiver perto da volta de Cristo, vão se intensificar os sinais. Marca aqui, Lucas, põe o dedão aí, por isso que Deus te deu 10. Agora, vai ser no próximo agora. Então, me convido. Dia 13 a 14 de março vai ter uma lua de sangue. Você já ouviu falar em lua de sangue? Na onde que se fala lua de sangue? Na Bíblia, cara. Atos dos Apóstolos vai falar isso, Apocalipse vai falar isso. A lua, o sol escurecerá e a lua se tornará como de sangue. O que é isso, pastor? É o eclipse, é lógico, é um eclipse. Mas quem que criou os luminares? Ótimo. E quem que determinou a velocidade da rotação, da translação, da inclinação? Quem que determinou isso? Galileu Galilei? Não, foi o Criador, meu amigo. Foi a NASA que determinou o alinhamento, né? Chegar lá, sentido, aí alinhou, tudo foi assim? Não, foi o Criador. Se nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas, não existe uma partícula, seja lá do que for, no universo, que não está no lugar que deveria estar. E o ponto de observação não é Marte, não é Júpiter. O ponto de observação é aqui. É o grande telão que Deus vou passar sinais para vocês aqui. Fiquem atentos, tá? Abra lá então Apocalipse. Vamos para o 12, que é isso que eu vou citar daqui a pouco. Nós já até vimos aqui um pouco antes, né? Quando fala, quer ver? Aqui, o capítulo 6. Apocalipse 6, 12. Vi quando o cordeiro abriu, que selo? O sexto. É o último selo antes do dia final. O sétimo selo, a sétima trombeta, tudo o 7 já era, já foi, já é o dia do final. Então o sexto são eventos que ainda estão nesse período que estamos vivendo. Então abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, e a lua toda como sangue. São sinais no céu. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira quando abalada por vento forte e deixa cair os seus figos verdes. Então isso aqui é a preparação para o dia final. É o que Lucas inclusive está falando. Haverá sinais nos céus. Apocalipse 12. Apocalipse 12, verso 1. Faz o seguinte, capítulo 10. Como começa a primeira palavra do capítulo 10? Vi. Como começa no capítulo 13? Primeira palavra. Vi. E assim você vai ver todos os textos. Vamos ver lá, capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e vi. Então tudo vi. A ideia de que João viu isso está registrando. Como começa o capítulo 12? Viu-se.
Lembra que Apocalipse trata de uma perspectiva do passado, do presente e do futuro. Apocalipse 1:19 vai tratar daquilo que era, daquilo que é e daquilo que há de vir. Lembra disso? O Apocalipse ele é uma mistura do passado, presente e futuro. Só que aqui no capítulo 12 ele muda a perspectiva e coloca a expressão viu-se, que pode ser tanto para lá quanto para cá, tanto passado quanto futuro. Tá? Uma vez que ele está falando do que era, do que é e do que há de vir. Ele muda essa perspectiva do vi para viu-se, para indicar que isso era algo que aconteceria depois. Algo que nunca tinha acontecido. E o que haveria de vir? Então ele diz assim, viu-se grande sinal no céu. Na onde que vai ser esse sinal, meu irmão? No céu. Ah, pastor, mas aqui, o que é literal e o que não é? Essa é a dificuldade dos oráculos da literatura apocalíptica. Jesus vai voltar, é literal. Agora vai voltar com uma espada na boca? Isso não é literal. Isso é um símbolo do seu poder, né? Uma palavra justa, né? De condenação. Então, a própria Bíblia vai te dar indícios daquilo que é literal e daquilo que não é. Vai vir uma besta que emerge do mar. É a abertura do Fantástico agora? A mulher saindo da água lá? Não. Isso não é literal. E aí você vai entender o que é mar dentro do contexto bíblico. A Bíblia diz que mar, desde o Antigo Testamento, refere-se a nações. Então, são detalhes para interpretar. Mas aqui ele diz, como já havia dito em Jesus, que haveria sinais aonde? No céu. Então, se ele está falando que vai acontecer um sinal no céu, isso vai acontecer na onde? No céu. E aí o que ele diz? A saber, ele vai dar, que sinal que vai ser esse? Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ah, pastor, os Estados Unidos está falando da estátua ou é da Havan? É o velho da Havan que é o anticristo. Meu amigo, para com essas interpretações malucas, velho. É viu no céu. Não está falando que está vendo na ilha, em Manhattan, não sei lá onde for. É no céu. Tudo bem? Então a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, a coroa, 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 10 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Trata de questões de que era, de que é, de que há de vir. Esse sinal aqui, pelo menos o primeiro sinal, são 2. O primeiro sinal de uma virgem, o segundo sinal de um dragão. Eu não sei quanto vocês já estudaram alguma coisa de astronomia, alguma coisa assim, mas existem as constelações, né? Quem assiste filme aí, americano que gosta muito disso, vai, a ursa maior, ursa menor. Nós só conhecemos as Três Marias e ainda está errado esse negócio das Três Marias, porque não existe constelação das Três Marias. O máximo quando a gente entende alguma coisa, fala o Cruzeiro do Sul, e a gente ainda erra, porque tem um menor e um maior, a gente acaba confundindo os dois, porque a gente é uma negação para esses troços. Não é assim que funciona? É. A gente vê lá, qual que é o planeta lá que brilha mais? Vênus. Né? Que a gente chama de estrela d'alva, e para nós é estrela d'alva, e pronto, acabou. Se alguém fala, não, é um planeta, não, para com isso. Porque a gente não entende, nunca quis saber disso. Darará. Mas quando você vai entender, estudar um pouquinho disso, você vai ver que existem algumas constelações. Inclusive, quando você vai estudar sobre o sinal chamado Estrela de Belém, Estrela de Belém nada mais é do que uma sobreposição de algumas estrelas. Onde você tem a sobreposição do planeta Júpiter, na constelação de Leão, fazendo uma sobreposição a uma estrela chamada Régulus, que significa primeiro rei, ou pequeno rei. Então você tem
o astro-rei, Júpiter, fazendo uma conexão com, na constelação de Leão, numa estrelinha chamada Pequeno Rei. Essa conjunção foi o que deu aos sábios do Oriente, dizendo que era em Judá que nasceria um pequeno rei, que se tornaria um grande rei. Júpiter, o astro-rei, o maior, com o pequeno rei, Régulus, numa constelação chamada constelação de Leão. Como que era conhecido a tribo de Judá? O leão da tribo de Judá, não é assim? Desde Jacó. Foi assim que determinou. Judá, tu és leão. O próprio Jacó determinou isso. Então, você vê que os sábios do Oriente, eles fizeram simplesmente uma conexão daquilo que o céu estava mostrando para eles. Astro-rei, pequeno rei, na constelação de Leão. Está nascendo um rei em Judá, que vai se tornar um grande rei. Pronto. Vamos adorá-lo. E aí eles vieram. Por que eles vieram? Pastor, a estrela desceu até a manjedoura. Não, meu amigo, a estrela não desceu até a manjedoura. É o entendimento da constelação. Por que eles foram ajudar? Por conta da constelação de Leão. Por que eles sabiam que havia nascido um rei? Porque era o astro-rei fazendo uma conjunção com a estrela Régulus, que chama Pequeno Rei. Então, era assim que eles estudavam. Tudo bem? Isso aconteceu de novo agora, recentemente. Novembro de 2010, eu não vou lembrar, setembro? Que é justamente esse setembro aí, se você pesquisar direitinho, são datas perto das festas de outono. Se você depois pesquisar o período aí dessas que aconteceu, vai dar justamente no período das festas do povo de Israel, trombetas, expiação e tabernáculos. Aí você fala assim, coincidência. Tudo bem. Só que a Bíblia diz que ia acontecer e que Deus criou tudo isso para servir de sinais. E que a volta de Cristo, que é o nosso tema, tem como prerrogativa aparecer sinais onde? Nos céus. Ou nós podemos falar, pastor, isso é uma papagaiada muito grande, não me interessa por isso, fala da Bíblia. Eu estou falando da Bíblia. Haverá sinais no céu. Então, o sinal da vinda, o sinal do Filho do Homem, que alguns dizem, qual que era o sinal da vinda do Filho do Homem? A estrela de Belém. Aconteceu quando Cristo nasceu, e você vai pesquisar, aconteceu de novo agora, 2017. Quem que programou essas engrenagens todas aqui? Dos astros? O Criador. Então eu preciso estar atento a isso. Não vou ficar bitolado nesse troço, né? Não vou virar um maluco aí, né? Não vou acreditar em zodíaco e nem em horóscopo, porque isso aí é Satanás que está invertendo toda a história da criação de Deus, mas o céu me trará sinais. Aí, voltando aqui para Apocalipse 12, ele vai nos falar de duas constelações. A primeira constelação é a constelação de Virgo, que é a Virgem. Tá? E uma segunda constelação é aquela que é traduzida aí como a constelação de Dragão. Se você pesquisar, você vai ver que existem essas duas. Aí, o primeiro sinal, que é essa mulher vestida de sol, com a lua nos pés, e estrelas, 12 estrelas, né, como diadema, aconteceu também recentemente, eu não vou lembrar agora se foi 2014, se você pesquisar aí, talvez você pesquisa lá na internet, né? Sinal de Apocalipse 12 no céu. Talvez ele vai te dar, e o Márcio vai fazer essa pesquisa rapidinho aqui para nós, para eu te dar a data. Tem um curso que eu apresento isso para vocês, que eu dou as datas, tudo direitinho, os sinais, tudo. Não sei se você lembra disso, nós já fizemos aí. Então, na constelação de Virgem, havia um alinhamento planetário com 12 estrelas e planetas. Inclusive, Régulus estava junto.
A constelação ficou, naquela época, justamente aonde, na nossa visão, o Sol passava por ela, pela constelação, vestida de Sol. E a Lua permaneceu sempre aos pés dessa constelação de Virgem. E diz que ela estava grávida. E aí você tem Júpiter, como eu já te disse, é o astro-rei, não sou eu que te disse, todo mundo já sabe que é o astro-rei. Ele ficou dentro da barriga da constelação de Virgem, é lógico que movimentando, mas na nossa visão, como se estivesse em círculos, durante 42 semanas. Qual que é o período de uma gestação? 42 semanas. E aí ele saiu num dia que antecedia a festa dos tabernáculos. Achou aí alguma informação aí, Márcio? Não? Depois eu vou pesquisar, eu já fiz essa pesquisa, eu vou colocar lá para você. O que eu quero dizer com isso, pastor? O que você quer dizer com isso, pastor? Que Deus prometeu que haveria sinais no céu. E que uma das questões que eu preciso observar para estar atento a respeito da volta de Cristo são os sinais que Ele prometeu me dar. E que se eu não olhar para o céu, vai passar batido. Estou lá no canto da praça, falando para você vir, vai me matando lá, e você não? Você vai vir? Não vai. Vai perder lá a promoção da loja que nós vimos. O que Deus está falando para você é o seguinte: fique atento àquilo que eu já te disse. Observe esses sinais. Volte lá para Lucas 21. Você que está com o dedão roxo aí, né? De tanto tempo que marcou. Volta aqui. Lucas 21, 25. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar, das ondas, de tsunamis, tá bom? Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Veja, vai acontecer tragédia que gente vai morrer só de susto. Já vimos isso acontecer, noticiário já avisa. Várias vezes. Ai, aconteceu tal coisa, caiu a bolsa, um monte de investidores morrem de infarto, porque no dia lá, acho que é 23 de março, lá, que a bolsa caiu por causa da pandemia, o que deve ter morrido de investidor ali, morreu de Covid? Não, morreu de bolsa, né? A ação valia 100 até ontem, hoje ela 2 centavos, 50 centavos, R$1. Imagina a perplexidade das nações. Tinha nações, irmãos, tem nações, por exemplo, vamos pegar a Islândia, por exemplo. Hoje ela aprendeu, né? Eu acho que ela não caiu nessa aqui da pandemia, porque ela caiu lá em 2008, 2009, na crise da Bolsa. Porque o Estado, o que a Islândia produz? Nada, meu amigo. Né? Ela produz gelo, né? Então, mas até ele chegar aqui para vender o gelo, o que aconteceu? Já derreteu. Então, não produz nada. O que eles fazem? Era um país miserável até 60, 70 anos atrás. Tanto é que o país inteiro tem 300 mil habitantes. Tá? Só que, de um tempo para cá, o que o governo fez? O governo investiu em ações. Pega todos os tributos do povo, já que não tem o que fazer muito lá, investiu em ações. E aí a Islândia se tornou um país de primeiro mundo em 10 anos. E com aquilo que eles arrecadaram em bolsa, eles começaram. Estrutura, porto, educação, saúde, piriri, pororó. Desde que é um dos países mais tranquilos do mundo. Eu tive a oportunidade de ir lá. Fantástico a estrutura que o país tem. As crianças na escola, os meninos... fantástico. O governo, o que ele faz? Com o lucro que ele recebia das ações,
Ele divide para o povo. Olha que maravilha. Em vez de você pagar imposto, você ganha provento. Ó, nós tivemos tantos... Vamos lá. Nós tivemos 300 milhões, né, de proventos esse ano. Nós somos quantos? Nós somos 300 mil. Opa, vamos dividir. Vamos, dividir. Só que o que aconteceu? Teve a crise, não me engano agora, minha memória, não sei se foi 2008, 2009, que foi a queda do tigre asiático, lembra disso? Quebrou as bolsas. A gente não tem dinheiro, a gente não sabe disso, porque a gente não investe mesmo, então tá tudo certo. Mas quem tinha dinheiro, houve uma queda na bolsa que quebrou praticamente o mundo todo. E a Islândia estava no pacote. Quase quebrou o país. Imagina a perplexidade do mundo quando você está tratando de bilhões de dólares. E de repente esses bilhões de dólares somem. Simplesmente, puf. Você acha que tem gente que morre por causa disso? Claro que morre. Ainda mais aquele que deposita toda a sua confiança na riqueza e de repente ele abre lá, segunda-feira, porque o presidente falou uma asneira no domingo à noite, a bolsa, puf. Aí o cara perde numa tacada não sei quantos milhões. O cara fica doido. Então, tudo isso são sinais, irmãos. Tudo isso está dentro do script. E a grande visão aqui, veja aí agora. Verso 26, né? Os homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão lá. Então, se verá o quê? O Filho do Homem vindo nas nuvens, com poder, grande glória. Ora, ao começar essas coisas suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, haverá sinais em todos os sentidos. O que eu quero chamar a sua atenção para o dia de hoje, a respeito da volta de Cristo, é que a tribulação, a grande tribulação, que é tudo isso que está falando, né? Poderes sendo abalados, terremoto, maremoto, tsunami, problemas das nações, tudo isso aqui vai ser enquanto nós estamos aqui, irmãos. Não existe um arrebatamento antes dessas situações. O exemplo bíblico é claríssimo. Deus não tirou o povo de Israel do Egito para derramar as pragas. As pragas foram derramadas enquanto o povo ainda estava lá. A diferença é que Deus preservou os seus. A grande tribulação, nós passaremos por ela. Já estamos passando por ela. Por quê? Porque se não fosse assim, não teria por que dizer que esses dias vão ser abreviados por conta dos eleitos de Deus. Se não fosse assim, não tem por que João registrar, no texto lá de Apocalipse que nós já estudamos, quando ele pergunta, o ancião pergunta, da onde que vem esses aí? Eles falam, é os que vêm da grande tribulação, que tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Então, nós já estamos vivendo a grande tribulação. Aqui, no nosso contexto ocidental, talvez não tenhamos perseguição, ninguém está sendo martirizado por ser cristão. Mas nós temos outros tipos de perseguições aqui. Inclusive, esse avanço de heresias e de falsas igrejas, irmão, isso aqui é uma praga. Para o verdadeiro crente, para o verdadeiro expositor, pregador da palavra, ver o tanto de igreja que tem aí falando as besteiras que os caras estão falando, isso é uma maior praga que existe. Por quê? As pessoas, você vai evangelizar as pessoas, mas olha o tanto de igreja que tem aí, qual que eu sei qual que é a verdadeira agora? Isso é estratégia satânica da besta que emerge da terra, com falsas religiões, falsos ensinos, falsa ciência, falsa filosofia. Então tem gente que fala, quanto mais igreja melhor. Para quem? Só se for para Satanás, para continuar enganando o povo. Porque hoje em dia você prega a verdade para as pessoas e fala, mas lá o meu bispo falou que é diferente. O apóstolo da minha igreja disse que era de outro jeito. Esse é o nosso problema. Lembra que Jesus advertiu a igreja para perseguição de morte
para a apatia espiritual e para as heresias, para abraçar e acolher as doutrinas de Balaão, as doutrinas de Jezabel ou os nicolaítas. Lembra disso que nós estudamos? É o que nós estamos vivendo, irmão. África, Ásia, perseguição. Tem cristão morrendo a cada 3 minutos. Você sabia disso? Por conta da fé. Então, pega lá, África, Oriente, Ásia. Apatia espiritual. Vai para a Europa para você ver as igrejas. Os pastores, tudo de terno rosa. Gravata do arco-íris. Mas por causa do símbolo lá de Noé? Não, por outra causa. Tem pessoas que nascem e morrem e nunca foram a uma igreja. O ateísmo lá no céu. Apatia espiritual. A igreja nacional não consegue fazer mais nada. Você olha aqui para o contexto americano, das Américas. Nós somos exportadores de heresia, irmãos. Pega aí desde a década de 80. Neuzi Choca, Valnice Milhomens, G12, esses apostolada toda aí, esses semideuses aí, os caras com aqueles cabelos, com aqueles chapéu maluco lá, como se fosse sacerdote de Israel, arca entrando dentro da igreja, arca da aliança, vindo de caminhão de bombeiro. Meu amigo, a gente exporta heresia. Isso é perseguição. Falsos mestres brotando no seio da igreja, pessoas que jogam fora o que é importante e que exalta um extremo, como se aquilo fosse substituísse o amor bíblico que Paulo tanto fala. Como se o zelo fosse o meio da salvação. Tem hoje gente nesse hipercalvinismo que você fala assim, qual que é o meio de salvação para eles? O zelo. Porque eles não amam mais o débil na fé. Ele não acolhe mais o débil na fé. São tão zelosos que eles vão para um céu diferente. O que é isso? Heresia também, cara. Porque nós somos salvos é pela graça. O zelo é importante, pastor? Claro, a doutrina, claro, é uma demonstração da minha fidelidade. Mas eu sou salvo por doutrina? Eu sou salvo porque eu uso gravata, ou porque eu uso gola clerical? Ou paletó? Tem uns caboclos aqui, daqui a dia vai ter que aprender hebraico, porque eles vão chegar no seguinte patamar. Nós precisamos ler as escrituras. Aí, como eu já tenho te mostrado aqui, a nossa tradução, ela tem lá alguns deslizes. Seja na utilização da palavra, ou seja nesses títulos que o comitê colocou. Aí você fala, não, então nós vamos ter que ler no original, pastor. Daqui uns dias você não vai poder cantar mais a Bíblia, porque a Bíblia foi traduzida, e o cara que traduziu usou uma expressão poética aqui para Davi, e eu não posso usar a expressão poética no louvor. Então vai cantar em hebraico, xarope, miserável. Porque para você não serve. Isso é heresia também, irmãos, porque está colocando peso na salvação. Você vai ser só salvo se você cantar salmos. Na onde que Jesus disse que você só vai ser salvo se você cantar salmos? O próprio Cristo diz que cantou um hino. Que hino que ele cantou lá nas Oliveiras? Você não sabe. Paulo escreve nas suas cartas pelo menos 2 cânticos da era cristã, que não tem nada a ver com os salmos, que é inclusive destacado nas cartas dele, em uma caixa diferente, para mostrar que era um cântico que ele está citando. Aí você vai falar, Paulo não cantou os salmos, vai para o inferno. Irmãos, isso é característica de abraçar doutrinas de homens. Isso e sim é característica de coisa. Vocês sabem do que eu estou falando. É o cara que joga a bacia, a água e o bebê fora.
Maluco, cara. É xarope. Você pega a história do cara, você vê que o cara é xarope. Não tem outra coisa pro cara desse. Cuidado, irmãos. Existe um todo. Se você enfatiza um negócio, você está sendo fariseu. E isso Jesus advertiu que aconteceria na igreja. Surgiriam falsos mestres, ensinadores errados, e que colocariam peso sobre os homens que o próprio Deus não colocou. Enfatizam determinadas coisas e desprezam a disciplina eclesiástica, por exemplo. Desprezam a frequência constante no culto, por exemplo. A fidelidade nos ministérios e dons que o próprio Deus lhe deu. Oi, isso é xaropada, cuidado, mas são sinais dos últimos dias. Fiquem atentos. E foquem aquilo que é essencial da fé. Deus nos chamou para estarmos testemunhando a Cristo, e esse Cristo pregado na cruz, é essa a base. Arrependei-vos e crede. Paulo deixou isso claro. Olha, não vou trazer aqui nada além daquilo que é essencial para a salvação. Você simples, vocês queriam ostentação, mas você simples. Que é isso que nos conduz a estar perto de Deus, estar no altar, servindo e adorando, como reino e como sacerdote. Cuidado, que vai piorar. Já estamos passando pela grande tribulação e vai piorar. Não tem perspectiva de nós vamos viver o céu na terra. Não existe isso. Nós vamos viver aquilo que tem que se viver. Não é um inferno na terra também não, mas nós vamos viver a tribulação, você pode ter certeza. Alguns, martírio. Outros, apatia. Outros, tendo que lutar firmes pela fé evangélica, porque vão surgir heresias e doutrinas de todos os lados. Doutrinas berrantes, gritantes, extremamente, nossa, que loucura. E outras maquiadas, que você fala assim, eu acho que parece que está certo. Ao ponto que a Bíblia diz que o negócio vai ser tão maquiado, que se fosse possível, enganaria até quem? Os próprios eleitos. Você tem que olhar 2 vezes, tem hora. Você fala assim, não, eu olhei a primeira vez, parecia que era aquilo mesmo. Você tem que olhar a segunda vez com mais detalhe, falando, não, igual aquele menininho da propaganda da Sadia, lembra? De olho vedado, lá que passava a mão no presunto, tá querendo me enganar, Tem que ser daquele estilo lá, meu amigo. Mesmo com vendo nos olhos, você tem tá querendo me enganar, Porque vai acontecer. Vai acontecer e você já está avisado. Tudo bem? Para terminar, irmãos, Mateus 16, verso 27. Mateus 16, verso 27. Jesus, num dos seus ensinamentos, ele fala sobre a sua volta, ele diz assim, porque o Filho do Homem, que é uma expressão que aponta para o Messias, para o próprio Cristo, há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ou seja, a vinda de Cristo é o que inaugura a ideia do julgamento. Tanto para condenação, quanto para salvação. É Ele que vai retribuir, em poder e glória. Por isso que a Bíblia diz que na primeira vinda, Jesus veio para salvar. Mas na segunda, Ele vem para julgar. Não tem mais o que falar. Jesus veio, era verdade, agora eu acredito. Não, já foi, filho. Já foi. O tempo acabou.
Agora não é hora mais. O ano aceitável do Senhor fechou. Não está aceitando mais nada. Você tem que aceitar é agora. Porque na hora que ele vir em glória, fechou. Sabe aquela história lá? Quem quer ir para o céu põe o dedo aqui que já vai fechar? Quando Jesus aparecer, já não tem mais jeito de pôr o dedo ali. A hora é agora. E semana que vem, se Deus permitir, aí nós vamos tratar ainda sobre Mateus 24, do verso 3 até o 44. E aí eu vou pedir para você fixar lá no grupo que eu pus aquela planilhinha, tá? Se você quiser trazer impresso, tal, você faz do jeito. Porque aí em Mateus nós vamos pegar. Mostra aí, Edmeia, minha aluna número 1. Olha lá. Edmeia já trouxe lá. Tá vendo, gente? Ó, ostenta aí, Edmeia. Mostra aí, ótimo. Só não vangloria muito, não. Então, se você quiser trazer, porque aí a gente vai estudar verso a verso e conferir aí com a nossa planilhinha do que se trata cada sinal, porque nós vamos pegar do verso 3 até o verso 44.